A paz, queridos e queridas, mais uma vez estamos com vocês aqui hoje para falar da lição de número 10 da classe dos adultos, o sistema de sacrifícios. O texto áureo se encontra em Romanos capítulo 3, o versículo 25, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, estamos estudando, estamos vendo nessas lições desse trimestre o significado do tabernáculo no Antigo Testamento, apontando para a obra de Cristo. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o sistema de sacrifícios. Então, a leitura ela se encontra em Levíticos, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, depois Levítico 2, versículo 1 ao 3, e depois ali o 3, o versículo 1 e o 2, depois o 7, versículo 1 e 2, e 1 João 2, versículo 1 e 2. São vários textos, eu não vou lê-los agora diretamente, mas eu vou lendo depois, citando depois ao longo da lição. Eu só vou dar um destaque aqui para João, capítulo 2, versículo 1 e 2. João diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, duas coisas interessantes aqui. Primeiro é ver João, que Jesus o chamou de Boanerges, juntamente com seu irmão Tiago, eram os filhos do trovão. Certa vez eles quiseram até pedir autorização para Jesus, para que eles orassem e Deus mandasse fogo do céu para destruir uma cidade de samaritanos, de tão bravos que eles eram. Você vê esse homem agora chamando as pessoas de filhinhos, né, e convivendo com os gentios. Então você vê uma transformação de vida muito significativa. Então isso é algo importante da gente destacar, do poder do sacrifício de Cristo, não simplesmente de cumprir um ritual ou uma obrigação, mas o poder transformador. A obra redentora de Cristo, ela não vem simplesmente para pagar uma dívida, mas ela vem para transformar o caráter do devedor. Então, imagina você que tem uma dívida aí num cartão de crédito, no cheque especial, e vem alguém ali e paga essa tua dívida. Mas se você não aprendeu com as consequências da dívida, se você não entendeu qual o impacto daquilo na sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai se endividar novamente. E pode ser que um dia aquela pessoa que se propôs a pagar a sua dívida não esteja mais presente. Então Jesus não vem simplesmente pagar a nossa dívida. Ele vem pagar a dívida que o homem tinha estabelecido e ele vem ensinar o homem a mudar a sua postura para que ele não venha a se endividar novamente. E João, ele faz um destaque que Jesus não morreu para a igreja. Jesus não morreu apenas para aquele grupo, não foi um sacrifício elitista, não foi um sacrifício sectarista que separava, não, é para esse grupo. João fala que ele morreu, olha, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então o sacrifício de Jesus foi poderoso o suficiente para perdoar toda a humanidade. Então, basta agora a humanidade ir até Jesus para resgatar a dívida que foi paga. Então, vou usar de novo o exemplo da dívida. É como se você ligasse para alguém conhecido do seu pai, um parente, enfim, que soubesse que você está numa condição muito complicada, numa dívida pesada, e a pessoa, né, pedindo socorro, ajuda, e aquela pessoa te dissesse assim: então, tudo bem, eu vou pagar a tua dívida. Quanto que é a dívida? É tanto, 500 mil reais. Sem problema, ó, estou aqui na empresa ou estou aqui na minha casa, estou fazendo um cheque nesse valor, vem aqui pegar o cheque. Então, a dívida está paga porque Jesus, ele tinha crédito como o próprio Deus, viveu como homem, viveu como segundo Adão, não pecou, não errou, e ele substituiu o erro de Adão. Então, por um homem que errou, toda a humanidade foi comprometida. Então, por substituição, um homem conseguindo fazer tudo certo, também teria poder para resgatar toda a humanidade e anulando o erro daquele primeiro homem. Por isso, Jesus é o segundo Adão.
Então a dívida está paga, você só precisa ir até Jesus e resgatar o cheque, né? E aí ter essa mudança na sua vida. Então, antes de falar especificamente aqui do sistema sacrificial que foi estabelecido, eu acho importante a gente citar algo para você refletir, porque isso que eu vou fazer, essa reflexão, ela vai se ligar nas próximas lições, né? A gente já vai ver o significado disso que eu estou comentando contigo. Então, na lição de número 11, que é a próxima lição, você já vai ter um estudo mais aprofundado. Então, eu quero só fazer uma introdução, até para você fazer o link para o seu aluno, tipo assim, ó, não perca domingo que vem, a gente continua. Então, vamos lá. O primeiro sacrifício feito na face da terra. Qual foi o primeiro sacrifício e quem fez? Então, tempo para você pensar, né? Pensou. Talvez você tenha pensado, Caim e Abel. Não. O primeiro sacrifício é antes de Caim e Abel, e a Bíblia relata. Quer ver? Está lá em Gênesis, no capítulo de número 3, tá? O versículo de número 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então a gente está lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram, desobedeceram, comeram um fruto que não podiam ter comido. E a Bíblia diz que abriram seus olhos, viram que estavam nus, sentiram vergonha, se esconderam, sabendo que Deus estava chegando no jardim para conversar com eles. Eles pegam folhas de figueira para cobrir a sua vergonha e se apresentam diante de Deus e tem todo aquele diálogo que você sabe qual é. E Jesus sentencia Adão, Eva, a serpente. Antes de expulsá-lo do paraíso, de mandá-los embora, o que Deus faz? Deus pega 1, 2, 3, não sei, a Bíblia não diz quais animais, mas a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, com as suas mãos, eu acredito que aqui a pessoa de Cristo, matou um animal, arrancou a sua pele, é o que o texto diz, arrancou a sua pele, costurou. Provavelmente Adão aprendeu com ele ali, vendo como é que se fazia, porque Adão nunca teve necessidade de alguma forma, ele aprendeu aquilo ali. Fez roupas, vestes de túnicas de animais, de peles de animais, e deu para que Adão se vestisse juntamente com a sua mulher e aí eles pudessem sair não mais envergonhados. Então, o primeiro sacrifício da terra, quem faz é Deus, para cobrir a vergonha do homem. Então, é maravilhoso esse entendimento revelado nesse versículo. A gente vê na antiguidade, aprendemos que os deuses lá da antiguidade exigiam que os homens fizessem sacrifício para aplacar a sua ira, ou para que através da devoção àquele Deus ele pudesse receber mais vida ou mais poder. O nosso Deus, que é o único e verdadeiro Deus, prova a diferença do seu caráter. Ele não exige sacrifício. É Ele quem faz sacrifício para cobrir a criação que Ele fez da sua vergonha e do seu erro. É a prova clara, irmãos, do amor do Pai. Você que é pai, tem um filho que cai e se machuca, ele pode ter feito tudo errado, mas você está vendo teu filho caído e machucado no chão, a primeira coisa que você vai fazer ali é tratar dele, cuidar dele. E depois você pode até pensar em castigá-lo. Nosso Deus, ele fez um pouquinho diferente, ele sentenciou, então mostrou para Adão e Eva que a sentença, a consequência do erro era importante, que eles teriam que conviver com aquela consequência. Uma vez que a consequência foi passada através, né, que Deus estabelece o castigo de Adão, o castigo de Eva com muito amor, depois, antes de mandá-lo embora, para você vem cá que agora eu vou fazer algo por vocês. Ele mata um animal, então a morte entra efetivamente na terra. Estou falando da criação a partir de Adão. Na terra, através das mãos do próprio Deus. É Ele quem sacrifica um animal inocente. Por isso que a natureza geme até hoje. Porque os animais não pecaram, eles não fizeram nada de errado, eles são irracionais e eles sofreram a consequência do pecado na sua existência, porque eles morreram. Não sei se os animais morriam ou não, a Bíblia não cita, mas a gente vê que a violência entra também, que a natureza geme e chora até hoje, aguardando o dia, né, de ser totalmente remida lá pelo
sacrifício final de Cristo, enfim, o juízo final. Então até hoje a natureza geme. Então você vai ver Deus fazendo um sacrifício para cobrir a vergonha do homem. E com certeza isso na vida de Adão e Eva trouxe um impacto muito grande. A gente não vê nenhuma instrução divina para que o sacrifício fosse estabelecido ou como deveria ser feito. Você não vê Deus instruindo Adão e Eva. Você não vê Adão e Eva efetivamente sacrificando na Bíblia. Mas você vê Adão e Eva, com certeza, ensinando os seus filhos, que não era só Caim e Abel, eles tiveram filhos e filhas, foram muitos filhos. A Bíblia cita Caim e Abel com destaque porque ali houve o primeiro homicídio. Então você vai ver que Caim e Abel, eles têm desejo de ofertar a Deus como gratidão por tudo aquilo que tem recebido. Então a gente percebe que Deus institui o sacrifício, primeiro, para cobrir a vergonha do homem e dar ao homem condição de, mesmo errado, poder se apresentar diante de Deus para conversar com ele pelo menos, nem que isso fosse de forma íntima, porque lá nesse contexto de Caim e Abel, quando Caim e Abel oferecem o sacrifício, que Deus aceita o sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim, Caim sai entristecido. Olha que interessante, a Bíblia diz que Deus vai até Caim, não sei de que forma, em visão, em sonho, mas Deus se preocupa de conversar com Caim. Fala, Caim, por que caiu o teu semblante? Por que você está triste? Então, o que Deus está falando? Deus não está se relacionando, não tem intimidade, porque o pecado afastou. O homem se afastou de Deus, não Deus que se afastou do homem. O homem se afastou de Deus. O pecado afastou. Mas o sacrifício tinha o poder de cobrir a vergonha para que esse homem pelo menos pudesse ouvir e ter entendimento de Deus e saber como se relacionar com Ele, aguardando o dia da remissão que viria através do sacrifício de Cristo. Então você vê Deus conversando. Então o pecado não faz com que Deus vire as costas e se afaste da humanidade, não quero mais saber de ninguém, só quando Jesus vier é que o relacionamento vai voltar. Não, você pega no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, Deus conversando com homens, falando aqui de Caim, podia citar Jó, podia citar Abraão, Moisés, Noé, enfim, homem justo, alguns homens injustos. Deus cita Ciro como seu servo, né? Então, o sacrifício que foi instituído pelo próprio Deus, cobrindo a vergonha do homem, dá a ele pelo menos condição de clamar misericórdia. Então, se não houvesse essa instituição, nem mesmo o clamor por misericórdia serviria. Então você vai ver Deus conversando com Caim e dizendo, olha, muda a tua atitude, meu filho, que vai ter aceitação para você. Mas Caim não quer saber, ele quer praticar o mal e ele dá vazão para a ira e você sabe o que acontece. Então você vai ver ali a oferta sendo instituída para cobrir a vergonha. Então, como eu falei, Caim, Abel sacrificaram. Ah, pastor, Abel sacrificou ovelha e Caim sacrificou frutos da terra. Por isso que Deus recebeu a ovelha, porque é um cordeiro, é o símbolo de Cristo, e os frutos da terra não. Você vai ver que não tem nada a ver, irmãos. A gente vai ver que tem ofertas aqui que são manjares, são frutos da terra que eram oferecidos, lógico, alguns específicos, mas eram oferecidos a Deus, e haviam também sacrifício de animais. Então Deus recebe indistintamente. O problema não é o que você sacrifica, mas é a intenção, o propósito daquele que está sacrificando. Está fazendo como oferta? Está fazendo como gratidão? Ou está fazendo por interesse, por barganha, né, para tentar alguma coisa? Então esse Deus trata de outra forma. Agora é gratidão, é reconhecimento do erro, é vergonha pelo seu pecado, é pedindo uma segunda chance por misericórdia, não importa o sacrifício. Jesus vai entrar nesse peso comparativamente quando ele ensina os seus discípulos na sinagoga. Ele fala, olha ali, ó, tá vendo? Aquele está trazendo um saco de dinheiro, o outro está trazendo centenas de moedas, e aquele barulho de moeda caindo no gasofilácio. E Jesus fala, olha ali uma mulher ali, olha lá, na sinagoga provavelmente, não no templo, na sinagoga. Né? E aí aquela mulher vem e deposita algumas moedinhas. Jesus fala assim, ó, ela ofertou muito mais do que eles. Sabe por quê? Eles deram do que sobrou. Ela deu tudo que tinha. Então, no sacrifício estabelecido por Deus, você poderia oferecer um boi, que tinha um valor altíssimo, mas se não tivesse condição de um boi, você poderia oferecer uma rolinha, que em substituição, proporcionalmente à capacidade do ofertante, o significado para Deus é o mesmo.
Então, para Deus não importa o valor ou o que está sendo oferecido. O que importa é a intenção com que isso está sendo feito. Então você vai ver Caim sacrificando, Abel sacrificando, você vai ver Noé sacrificando quando ele sai da arca, você vai ver Abraão sacrificando, Deus fazendo aliança com Abraão de diversas formas em determinados momentos. Você chega ao ponto de ver Deus exigindo o sacrifício mais difícil. Então Deus simboliza através de Abraão o que o próprio Deus faria em favor da humanidade. Então Abraão, que é o nosso pai na fé, foi exigido dele o sacrifício de seu filho, que na última hora Deus não aceitou e substitutivamente ofereceu o cordeiro. Olha que lindo, da mesma forma que lá no jardim é Deus quem faz o sacrifício para cobrir a vergonha do homem, lá na montanha, na última hora, é Deus quem oferece o carneiro para que Abraão pudesse substituir a vida do seu filho Isaque. Então o carneiro já estava preparado. Isso apontando para a pessoa de Jesus, ou seja, Deus está dizendo, Abraão, aquilo que você não fez, eu vou fazer. Eu vou entregar o meu filho verdadeiramente, vou sacrificá-lo para a remissão de todos. E depois de Abraão, a gente pode falar de Jacó, enfim, e chegamos em Moisés, que é onde eu quero chegar. Então, quando o povo sai do cativeiro, eles ficaram 400 anos no cativeiro egípcio, quando eles saem do cativeiro, qual que é o argumento de Moisés para Faraó? Olha, Deus está pedindo para a gente sair lá para o deserto para fazer o quê, irmãos? Para sacrificar. Então já era um costume dos judeus oferecerem sacrifício a Deus. O que acontecia? Não havia um rito, não havia nada institucionalizado. Cada um sacrificava o que desejava de acordo com o seu coração. Podia ter animal puro, impuro, manchado, enfim. A gente não tem detalhes sobre isso. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus fala, Moisés, agora através de vocês, vou fazer de vocês sacerdotes na terra, vou levantar uma nação, preparando a vinda do meu filho, que através do meu filho eu vou instituir um novo reino, o reino de Deus vai ser estabelecido, e aí você vai aprender o verdadeiro valor do sacrifício que ele vai fazer. Como símbolo, ensinando como lidar com essa realidade espiritual, eu vou passar para você e para os judeus normas, padrões, ritos que devem ser seguidos, simbolizando, apontando para o propósito até o dia da vinda do meu filho. Porque quando meu filho vier e cumprir a lei, ele vai rasgar o véu, ele vai acabar com a necessidade desse sacrifício e acabou. O sacrifício agora vai ser diferente, vai ser do coração. Analogia, tá, irmãos? Então, quando eu era criança, tinha lá uma brincadeira que as crianças faziam, um jogo, a criança chamava banco imobiliário. Então você tinha um dinheirinho ali de papel, 5, 2, 3, 10, 100, não lembro qual era o nome, mas era um nome qualquer, e você tinha cartas ali que você comprava terreno, vendia, tinha que pagar dívida, tinha que pagar juros, perdia tudo. Então era uma simulação, era uma brincadeira, era algo pedagógico, ensinando crianças a lidar com dinheiro. O que é ter muito dinheiro? Você tomava decisões, você podia perder tudo, você podia emprestar, ajudar alguém. Então era um jogo que didaticamente te ensinava a cuidar do dinheiro. O que Deus faz aqui é, como analogia, didaticamente, olha, o único sacrifício vai ser feito e vai ser por Jesus. E quando ele fizer o sacrifício dele é tão poderoso que vai ser para todos que estiverem vivos naquele momento, para todos que ainda nascerão na terra a partir daquele momento e para todos que já nasceram e viveram na terra antes daquele momento. Então, mesmo que homens não tivessem conhecido a Deus, a Cristo, viviam na esperança, na fé, como disse o próprio Jó, um dia os meus olhos verão meu Redentor, porque eu sei que ele vive. Ele aguardou a remissão, Abraão aguardou a remissão, Davi aguardou a remissão, então eles viviam na fé e na esperança. Olha, eu vou morrer pecador. O sacrifício que eu ofereci foi só para cobrir minha vergonha, mas eu continuo errado. Mas eu creio que um dia vai vir o Messias, e ele vai cumprir toda a lei, e o seu sacrifício vai me libertar. Então o sacrifício era um só, e foi feito por Cristo. Então por que todo um sistema sacrificial? Para ensinar o homem, didaticamente, qual era o significado, o valor do sacrifício e a mudança da atitude que deveria exigir no ofertante. É o que eu falei no começo. Não adianta alguém vir e pagar minha dívida.
Eu preciso sofrer na pele as consequências do meu erro para que eu aprenda e não me endivide novamente. Então, no ritual estabelecido por Deus, a palavra que eu posso usar aqui é substituição. Então, Deus vai estabelecer ofertas de holocausto, que é o que está na lição. Então, você tem ponto 1 ali, oferta voluntária, o holocausto. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. De novo, eu não estou aqui para entrar ponto a ponto da lição, estou aqui para te trazer uma reflexão, para que depois você monte a sua aula. Então, tinha ali oferta voluntária, holocausto. Depois a gente tem oferta de manjares. Depois tem oferta pacífica, né, e o sacrifício pelo pecado no dia da expiação. 4 tipos. Então, holocausto, né, oferta voluntária, holocausto. 2, oferta de manjares, que seriam as primícias. 3, oferta pacífica, né, e o sacrifício pelo pecado ou pela expiação. Então, em todas essas ofertas, qual é o contexto? Qual é o aprendizado? Substituição. Deus, ele fala para Noé o seguinte, quando eles saem da arca ali, no capítulo 9 de Gênesis, ele fala, o homem não deve derramar o sangue do homem. Gênesis 9, versículo de número 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, Deus está dizendo, se alguém derramar o sangue do homem, quem fez isso vai ter seu sangue derramado. Ou seja, é uma vida por uma vida, certo? Então, se eu matei alguém, qual é a única forma disso ser reparado? Eu sendo morto. Então, era o que Deus estabelece. Para quê? Para tirar do homem, para cortar do coração do homem o desejo de fazer aquilo que ele quiser. Então, irmãos, quando nós não temos consequência, ou quando a consequência é menor do que o benefício daquilo que está sendo feito, a pessoa não tem por que ter medo daquilo que ela vai fazer. Então, se eu vou cometer um erro, e o benefício que eu tenho daquele erro, vou roubar um banco, posso ganhar R$1 milhão. Opa, lógico, não serve para mim porque eu sou crente, mas é só como exemplo, R$1 milhão. Não, mas se eu for pego roubando o banco, aí vou ter prisão perpétua, eu posso ter pena de morte. Então, peraí, então não compensa roubar um banco. Ah, não, mas sou réu primário, não tenho crime nenhum, se eu for preso, não matei ninguém, o máximo que vai acontecer é eu pagar uma fiança, depois de um ano eu estou solto. Então vamos lá, vamos tentar. Então quando o homem avalia que a consequência é menor do que, né, o resultado daquele delito, o homem é tentado a fazer o delito. Veja que Adão tinha claro, eu não posso comer da árvore, porque se eu comer da árvore eu vou morrer. Então, ó, delito, comer da árvore, tinha um benefício. Mas a consequência daquele delito era tão grave que isso, né, tirava de Adão o desejo de cometer o erro. O que Satanás faz? Satanás tira o peso da consequência. Não, vai morrer nada. Que morrer nada? Para com isso. Deus sabe, na verdade, que no dia que vocês comerem, vai abrir os olhos de vocês, aí vocês vão ser igual a Deus, pelo contrário. Ou seja, o que o diabo está dizendo? Não tem consequência negativa, só consequência positiva. Além de continuar vivo, vocês ainda vão ser iguais a Deus. Então o que Adão e Eva fazem? Bom, então vamos comer. Então o que Deus está estabelecendo, ensinando para o povo? Toda ação gera uma reação de igual valor. Então, se tem uma ação, vai haver uma consequência, certo? Então, quanto maior o erro, maior a consequência. Para ilustrar, Davi, ele adultera com Betseba, mata o seu esposo, esconde uma gravidez, faz tudo aquilo ali e acha que está tudo bem. E aí, seu coração está cauterizado. Deus usa Natã para contar uma história e vai falar de ovelha, que era o animal que a Davi mais amava. Ele tinha sido pastor de ovelha, lutou com leão, com urso, então ele tinha um amor por aquelas ovelhas que tem um contexto maior, mas não vem ao caso. Natã conta uma história. Davi tinha um homem, tinha uma ovelhinha só, criou como filha na sua casa, guardou com ele, dormia na cama, e era uma filha, falando de Betseba e seu marido, né? Urias. E aí, ele fala, mas aí chegou um visitante e aquele homem tinha várias ovelhas, não quis matar nenhuma das suas ovelhas, foi lá na casa daquele que tinha uma ovelhinha só, tomou a ovelha e matou. Quando Davi ouviu isso, Davi ficou tão louco que olha a consequência. Então, quem matou essa ovelha
e tinha mais ovelhas, que poderia ter pego das ovelhas dele para dar para o seu convidado, e foi lá matar aquela ovelha, esse homem vai ter que entregar 4 ovelhas no lugar para substituir aquela ovelha que foi perdida. Olha a consequência. E aí Natan fala, Davi, esse homem é você. Deus tinha te dado várias mulheres, você tinha as mulheres que você queria, concubinas, esposas, você foi lá, pegou a esposa do seu companheiro, o matou para satisfazer o seu desejo. Então agora, Davi, você vai pagar com 4 almas. E Davi teve que entregar 4 filhos à morte. Primeiro daquela gravidez, daquele ato errado que ele cometeu, daquele adultério, e depois mais 3 filhos. Então há uma consequência. Essa lei foi estabelecida por Deus para que a humanidade possa aprender que eu não posso fazer aquilo que eu quero como uma criança imatura, como um adolescente que não tem problema nenhum e vamos viver a vida. Não. Você errou, lei da semeadura. Você vai colher. E aí, para que o homem não recebesse sobre ele o peso da consequência, uma vez que ele errou e reconheceu o seu erro, ele entendia que uma consequência teria que acontecer. Então, matou, tem que morrer. Pastor, realmente, quando acontecia homicídio, não tinha pecado ali. Se fosse intencional, não tinha sacrifício que substituísse. Nas leis estava especificado e a pessoa tinha que ser morta. Mas se ela cometesse um erro de caráter, desvio de conduta, de menor conta, que não gerasse a morte efetiva, ela poderia ter a substituição. Então ele teria que oferecer um animal para morrer no seu lugar, ou seja, alguém teria que ser, alguma vida teria que ser tirada. Então você vai dizer, mas poxa, pastor, não morreu e alguém tinha que morrer? Sim, não morreu na hora. Quando eu cometo um erro contra alguém, eu estou matando aquela pessoa aos poucos. Então quando eu ofendo alguém, quando eu distrato alguém, quando eu falo mal com a minha esposa, ou com um filho, ou com um amigo, e eu não venho para pedir perdão, eu estou fazendo o quê? Eu estou pondo aquela pessoa para baixo, eu estou me colocando para cima. Então aos poucos eu estou matando aquela pessoa. Então quando alguém cometia um erro e reconhecia, olha, pequei contra Deus, ou pequei contra alguém, pedir perdão, está perdoado. Mas e a consequência? E a reparação? Então o que era feito? Ele tinha que se expor publicamente. Então o tabernáculo ficava no meio do arraial, a pessoa tinha que comprar um animal, porque eles não tinham como criar todos aqueles animais no deserto. Haviam milhões de pessoas vivendo ali, haviam mercadores que passavam por ali vendendo e comprando. Ele teria que comprar um animal, carregar aquele animal até a entrada do tabernáculo. Todos estariam vendo o animal que ele estava levando, já sabiam mais ou menos o pecado que ele tinha cometido. Ou se não era pecado, se era oferta de gratidão, mas era público. Tinha que entregar para o sumo sacerdote, fazer o sacrifício, havia a substituição e ali a sua vergonha era coberta. E ele teria uma segunda chance e assim sucessivamente. Então, Deus estabelece substituição. Então, todo o mal que eu faço para alguém, quando eu fecho alguém no trânsito, quando eu fico bravo, quando eu grito, quando eu não dou a vez, eu estou ofendendo aquela pessoa, eu estou matando aquela pessoa aos poucos. Então, não é um homicídio efetivamente, mas de uma certa forma, quando eu engano alguém, eu estou pondo aquela pessoa numa posição de inferioridade. Então, este sacrifício ensinava para o homem, ó, quando você errar vai ter uma consequência. Então, como Deus ama a vida, inclusive a do próprio pecador, para que você não tenha que morrer, já que é um processo de construção, de aprendizado, você vai substituir. Alguém vai ter que morrer no seu lugar. Então ele tinha que oferecer um animal. De acordo com o erro, era um animal que tinha que oferecer. Então tinha um custo, ele tinha que comprar um animal. Ou se ele tivesse um animal, era um animal para o seu próprio sustento, ele teria que abrir mão do seu sustento para entregar aquele animal para ser sacrificado. E o animal seria sacrificado e serviria para o sustento do sumo sacerdote, sacerdote e suas famílias. Eles trabalhavam em favor do reino de Deus, ensinavam o povo, cuidavam das pessoas, então o trabalho deles era viver em favor do povo. E eles eram alimentados através dos sacrifícios que eram oferecidos ali. Deus tinha estabelecido isso como o salário, como o pagamento dos sacerdotes. Então quando eles saem do Egito, Deus chama Moisés, sobe no monte, Deus dá as leis, fala, olha, está aqui as leis, está aqui as consequências. Então, quando essas leis forem violadas, de acordo com a lei que foi violada, a consequência é a morte. Não tem conversa. Pode ter perdão, pode ter arrependimento, mas vai ser morto. Se não for o caso de morte, algo vai ter que ser oferecido para substituir quem sofreria a consequência do erro. Então o homem
tinha que pagar, oferecer algum sacrifício. Então tem sacrifício para expiação do pecado, isso é uma coisa, e Deus dá ao homem também a oportunidade de oferecer sacrifícios de gratidão. É tão interessante, irmãos, porque você vai dizer o seguinte, como assim? Presente? Né? Oferta de gratidão é presente. Então você vai estabelecer limite para presente? Sim. Deus ele está trazendo um sentimento de igualdade para todos. Então não importa se a pessoa fosse muito rica ou se a pessoa fosse muito pobre, ela demonstrava a sua gratidão de acordo, proporcionalmente, com aquilo que ela poderia oferecer, mas o sentimento de gratidão estava sendo registrado, para evitar exatamente o que acontecia na época de Jesus, em que quem tinha mais oferecia do que sobrava e aparentemente estava sendo mais grato do que quem não tinha nada para oferecer. Então Deus estabelece, irmãos, padrões para trazer o quê? Igualdade. Deus tinha criado o ano do perdão, a cada 70 anos todas as dívidas teriam que ser perdoadas, as terras teriam que ser devolvidas, e ele fala, para que não haja pobre no meio de vós e para que não haja gente rica demais. Não é sistema de igualdade, socialismo, dividir cota, não. É trabalho, com o suor do seu rosto comerás, é esforço, então se eu trabalhei mais, eu vou comer mais, eu vou colher mais, eu vou viver mais daquilo, porém, Deus está ensinando, não tenha usura, não queira tudo para você, eu te dei mais, seja mordomo, agora começa a abençoar a quem necessita. Então havia ali estabelecido alguns animais, alguns limites, até mesmo para gratidão, até mesmo para oferta, apontando para a melhor e única oferta que seria feita, que seria do sacrifício de Jesus. Eu estava agora, antes da aula, conversando com o pessoal aqui do estúdio, sobre algumas situações e algo que eu quero até compartilhar com você, para você entender o peso da gratidão, da oferta. Quando Jesus está andando com seus discípulos, se aproxima ali um jovem, rico, e ele começa questionando Jesus e chamando ele de bom mestre. É um elogio, bom mestre. O que Jesus faz? Por que me chamas bom, se só há um que é bom, que é Deus? Então eu estou aqui como servo, eu me esvaziei e assumi a forma de servo. Então não tem que ser bom mestre coisa nenhuma. Então aquele homem estava querendo bajular, chamar a atenção de Jesus para que Jesus o elogiasse. E Jesus ele se coloca na posição de humildade, dizendo assim, ó, não se ache melhor do que seu irmão. Se eu, que sou o Messias, chamado de Rabone, estou dizendo para você que eu não sou bom coisa nenhuma, que só tem um que é bom, quanto mais você que está querendo a glória dos homens. E aí na argumentação dele, ele vai dizer para Jesus, olha, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, ó, cumpre as leis, honra teu pai e tua mãe e pronto. E aí ele fala o que para Jesus? Não, mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Olha a resposta de Jesus. Ah, então você quer ser perfeito. Você não quer ir para o céu. Você quer ser chamado de perfeito aqui na terra, quer ser reconhecido de perfeito aqui na terra, para depois ir para o céu. Então primeiro você quer a glória dos homens. Então Deus estabelece um sistema para até mesmo aquele que ofereceria não poderia ser chamado de perfeito, maravilhoso, fabuloso por tudo que oferecia. Jesus fala para ele assim, você quer ser perfeito? Então tá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O que o jovem fez, irmão? Foi. Qual é o aprendizado? Deus exige de você a obediência e a gratidão que você pode dar. Deus não exige obediência que você não pode dar e Deus não exige gratidão que você não pode dar. Ele sabe qual é o teu limite para tudo. O problema é que tem homens que se acham maiores do que Deus e querem exigir obediência que Deus não exige e querem exigir gratidão que Deus não exige. Então, Deus estabelece com Moisés um padrão. A ideia de Deus era que Moisés e os judeus ensinassem esse padrão para toda a humanidade, para que a humanidade aprendesse e aguardasse até o dia da vinda de Cristo, para que quando Cristo realizasse a oferta perfeita, a transformação do caráter acontecesse como consequência, e aí sim a gente teria uma humanidade completamente diferente do que a gente tem hoje. Mas, infelizmente, não foi bem assim que aconteceu. Então, só para abordar os pontos especificamente, então você tinha aqui a oferta voluntária ou o holocausto. Então ela tinha um caráter voluntário. Levíticos
capítulo 1, versículo 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, exigência. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Então, eu quero fazer uma oferta de gratidão a Deus. A gente vê Davi que ofereceu não sei quantos bois, Salomão vai lá, oferece mais ainda. Deus está dizendo, não precisa disso. É tão interessante que Deus estabelece um candelabro. Davi e Salomão colocam 7 candelabros, eles fazem tudo no exagero. Deus está dizendo assim, não precisa. Você quer fazer uma oferta de gratidão? Que é para todo mundo. É de gratidão, é voluntário. Você está querendo dizer, Deus, eu quero te agradecer por tudo, por eu estar vivo, pela tua misericórdia, pela minha família. Então você vai oferecer o quê? Você vai oferecer um gado, né, um boi, macho sem mancha. Vai lá na porta da congregação, chama o sumo sacerdote, é oferta ao Senhor. Aquele animal seria morto, partes seriam queimadas, e subiriam como cheiro suave, como oferta, e as outras partes seriam para alimento do sumo sacerdote. Em alguns casos o ofertante podia até comer junto ali. Então, olha só, irmãos, a gratidão oferecida na oferta se demonstrava na comunhão. Eles sentavam junto e compartilhavam aquela comida. Então Deus estabelece um limite. O que Deus está querendo dizer? Não ache que porque você oferta mais, porque você faz mais, você vai ter direito a mais alguma coisa do que o outro. Né? A mãe dos discípulos chegou, qual dos meus filhos que vai sentar à direita e à esquerda? E começou a confusão entre eles. Jesus falou, olha, não cabe a mim dizer quem senta à direita ou à esquerda, quem vai definir isso é o Pai, quem que vai se assentar do meu lado. Então, o homem, e Deus conhece o nosso caráter, até mesmo para ofertar, muitas das vezes a gente tem interesse. Então Deus estabelece, é voluntário? É por gratidão? Então vai até a porta, traz ali o gado, voluntariamente, sem exigência, sem motivo nenhum. Apareceu do nada lá, o que foi? Bimael, o que você... Nada, sacerdote, só vim agradecer a Deus por tudo. Tá aqui, trouxe a minha oferta voluntária. Aí aquele animal era morto e sacrificado. Então esse é o contexto. Então, irmãos, é difícil explicar o que está no meu coração. Você está fazendo uma campanha, você está fazendo um propósito, você não está fazendo isso voluntariamente por gratidão, não. Você está fazendo em troca de alguma coisa. Está errado? Não vou dizer quem sou eu para julgar se está certo ou se está errado. Mas você não pode dizer que isso é uma oferta voluntária. A oferta voluntária é quando você dá com o teu coração aberto e não exige nada em troca. Vamos imaginar que eu estivesse dando esse relógio aqui. É um relógio comum. Eu pegasse esse relógio e desse para alguém. Está aqui, uma oferta, uma gratidão, um presente para você, por tudo que você fez. Esse relógio foi do meu avô, passou para o meu pai, é meu, e em vez de eu dar para o meu filho, eu vou dar para você, em fruto da nossa amizade. A pessoa pega aquele relógio, tem todo esse valor que você deu, fala, tá bom, obrigado, mas eu não quero. Joga no chão e quebra na tua frente. O que você faz? Você não pode fazer nada. Você não deu gratuitamente, voluntariamente? Não importa o que será feito com aquilo que foi oferecido. O teu prazer não vem do reconhecimento, mas daquilo que você ofertou. Jesus falou, vai fazer festa? Não convida quem tem dinheiro, não. Convida quem não tem. Porque quem tem dinheiro vai ficar na obrigação de amanhã fazer uma festa e convidar você. Agora convida quem não tem dinheiro, porque ele não vai te convidar nunca. E pronto, aí sim essa festa valeu. Um outro exemplo da natureza humana. Tem lá alguém querendo passar por uma porta. Você corre na frente e abre a porta. E olha para a pessoa, né? Aí ela vai embora. Qual é o sentimento que vem? Mas nem um obrigado. Peraí, então você não abriu a porta porque você queria ajudar? Você abriu a porta porque você queria ser reconhecido, você queria o obrigado. Então Deus está dizendo, vamos estabelecer o que é oferta, o que é gratidão. Gratidão é quando você oferece sem motivo nenhum e sem esperar benefício nenhum. Aí é oferta de gratidão, eu aceito. Então, será que não seria essa a diferença de Caim e Abel? Não o que ele ofereceu, mas como ele ofereceu. Abel ofereceu por gratidão, uma oferta voluntária, era um cordeiro. Caim ofereceu mais, frutos da terra, devia ter o que ali, irmão? Legume, verdura, fruta, vegetal em abundância. Deus falou, isso eu não quero, eu quero a intenção de Abel. Então, o propósito da oferta voluntária é esse. Dizer que o sacrifício de Cristo foi para todos. Foi para o homem mais rico e foi para o pecador lá da cruz que estava morrendo sem esperança. E olha, ele era tão pecador
que ele não pede para ser salvo. Ele não tem coragem de pedir para ser salvo. Ele faz o seguinte, só o pedido dele é: lembra de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus fala? Ainda hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Então Jesus está vendo que aquilo que ele pede é verdadeiro. Ele não espera que seja atendido, é da maior simplicidade possível. E é isso que agrada a Deus, irmãos, um coração quebrantado e contrito. Então não vou entrar no rito, eu quero entrar no propósito desse rito para você refletir sobre isso, tá? Então, o item 1 vai falar de diversas formas, tem vários detalhes aqui que fala, colocava a mão na cabeça da vítima que tinha que ser sacrificada, transferindo aquela gratidão para aquele animal, né, o seu sentimento. Então, até para agradecer, alguém tinha que ser substituído nesse processo. Então, uma oferta voluntária. Depois, oferta de manjares. Então, eles eram, não no deserto, mas quando eles vão para a Terra Prometida, eles eram praticamente agricultores. Depois do cativeiro, os judeus se tornam comerciantes, porque eles já não têm mais as terras, porque as terras vão ser tomadas pelos impérios, o Império Babilônico, depois o Império Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano. O império passa a ser dono da terra. Então, sempre que alguém produzia na terra, tinha que pagar imposto. Então, muitos deles deixam de produzir, saem da sua terra, vão morar no meio dos gentios. Você vê que muitos vão para o cativeiro babilônico e não voltam, ficam por lá. Então, eles se transformam em comerciantes. Nesse caso, eles eram ainda, basicamente, agricultores. Criavam animais, mas eram agricultores. Então, Deus vai estabelecer o que? A oferta dos manjares. Então, quando eles colhiam, eles plantavam basicamente trigo na região e azeite. Deus estabelece a oferta de manjares, você vai pegar dos frutos da terra, certo? Então era a primícia, ou seja, aquilo que a terra produziu que eu colhi, a primeira parte que eu tirei daquela plantação, o melhor, o mais maduro, o primeiro fruto, eu peguei, não vou escolher, esse é para mim o torta dele. Não, eu colhi, não importa o que eu colhi, a primícia. Ele levava para o sacerdote fazer uma oferta. Então, uma flor de farinha, eu anotei, mas não está comigo agora aqui, é uma medida considerável de farinha. Então, ele tinha que pegar farinha de trigo, não era um punhadinho, apesar da expressão flor, é uma medida considerável. Pesquisa depois, você vai ver lá qual que é a quantidade de farinha envolvida ali. Ele pegava uma quantidade de farinha considerável que ele tinha que oferecer, juntamente com azeite, né? A oferta era também de farinha misturada com azeite. Então ele pegava a flor de farinha, pegava o azeite, uma parte ele tirava, fazia um bolo e aquilo era queimado junto com o incenso. Então ele colocava o incenso, o sacerdote colocava o incenso e queimava e aquilo subia como cheiro suave ao Senhor. Então aquela oferta representava a gratidão por toda a colheita. Podia ser de 1 alqueire e podia ser de 100 alqueires, de 1000 alqueires. Não era a dízima, ou seja, 100.000 alqueires tem que trazer tantas toneladas. Não, era uma quantidade igual, única para todos. Você entende? Teu Deus estabelece limite na oferta. O mesmo conceito, não queira se sobrepujar, se sentir superior ao seu amigo, que você pode dar uma oferta de R$100 e ele só pode dar uma oferta de R$2. Para Deus, irmãos, 100 e 2 não vai fazer diferença. Talvez o 2 possa valer até mais do que o teu 100. Então, da mesma forma, eles faziam, e a festa da primícia apontava para isso, mostrando o quê? Elementos, farinha de trigo, você fazia o pão, Jesus, o pão da vida, que foi entregue por Deus para alimento da humanidade, para a salvação da humanidade, como, olha só, como a primícia, o melhor de Deus. Então, o homem colheu da terra o melhor e ofereceu para Deus, Deus pega o seu melhor e oferece para o homem. Então, mostrando que o amor de Deus pela humanidade é muito maior do que a gratidão do homem para com Deus. Então, tem ali a farinha simbolizando o pão, que é Cristo, e o azeite simbolizando o Espírito que estaria sobre a vida de Cristo. Então, Deus está dizendo, olha, a oferta que vocês vão me dar como gratidão é um símbolo da oferta que eu vou dar pelo meu amor por vocês. Aí João tenta explicar, ele amou esse mundo de uma tal maneira, eu não sei como é que eu te explico, que ele deu seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, é um amor incondicional. Então, esta oferta das primícias, ela tem esse propósito,
de apontar a gratidão pela colheita, pelo alimento, pelo sustento. Então a primeira oferta de holocausto e oferta voluntária era a gratidão pela vida. A segunda oferta das primícias da colheita era pelo sustento da vida. E lá a gente vai ver a terceira oferta, que era a oferta pelo perdão. Então, quando o homem pecava, quando o homem errava, aí ele tinha que oferecer um animal como reconhecimento do seu erro. Eu errei, passei no farol vermelho, chegou a multa. Ah, eu posso botar a esposa aqui como condutor, ó. Deixa eu ir lá. Peraí, mas quem que errou não foi você? Não foi você que passou no farol vermelho? Bom, a gente é humano, né? De vez em quando a gente dá as nossas erradas. Ninguém aqui é santo. Pelo menos eu não sou mais santo do que ninguém, não. Eu sou pequenininho e estou aprendendo. Né? Então, às vezes, a gente comete os nossos erros morais e nós nos justificamos. Não, porque aquilo ali eu passei no amarelo, era de madrugada, vou perder os pontos, vou perder a carteira, não é justo, 20 pontos é pouco. Agora o presidente quer aumentar para 40 pontos, aí sim, mas até lá vou dando o meu jeito. O brasileiro é cheio, brasileiro não, ser humano é cheio de dar jeito. Só que com Deus não tem jeito. Eu passei no farol vermelho, eu vou pagar. Ah, é? Você não vai pagar, mas a consequência vai vir sobre você. Lá na frente, de alguma forma, você vai pagar por aquela multa. Pode ter certeza que a lei da semeadura, ela não erra. Então aqui está dizendo o seguinte, eu errei. Não é simplesmente porque alguém apontou, eu reconheci meu erro. Eu assumo a minha culpa. Vou reparar o meu erro. E agora, para demonstrar a Deus, porque reparando o meu erro, eu estou fazendo com o homem, reparei meu erro. Agora, para demonstrar a Deus que eu estou arrependido, que eu posso ter reparado o erro por obrigação. O juiz mandou, vou ter que ir lá dar o dinheiro lá da janela que eu quebrei. Dei o dinheiro da janela, mas eu estou envergonhado de ter quebrado a janela. Aí eu vou no mercado, compro uma caixa de bombom e ofereço para a dona Caçola, me perdoe, que eu quebrei sua janela, está aqui, já paguei a janela, mas pelo constrangimento está aqui o bombom. Tem mudança de caráter. Então esta oferta da expiação era exatamente isso. Então o homem dizia, olha, eu pequei, eu errei, eu não presto, eu sou um miserável, meu erro foi esse. De novo, não era erro que correspondia à morte, como era estabelecido nos 10 mandamentos. Eram erros de caráter, de conduta, não eram erros crassos, né? A Igreja Católica até vai colocar lá dos 7 pecados capitais. A Bíblia não fala de quantos pecados são capitais ou se não são capitais, não é isso. A Bíblia fala que há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Isso está escrito na Bíblia, tá? Pesquisa que você vai encontrar. Eu aprendi com Jesus. Está onde, pastor? Deus disse para Satanás. Está escrito. Ele não deu referência. Então, se Jesus não deu referência, quem sou eu para dar referência? Mas pode procurar que você vai achar lá. Há pecados que são para a morte, há pecados que não são para a morte. Então, esses pecados não eram para a morte imediata. Havia, sim, a morte já determinada como consequência do pecado, ninguém escapa disso. Então, esse sacrifício era como reconhecimento, como substituição, aguardando o dia, por isso que eles morreriam na esperança, que quando Jesus viesse lá e sacrificar sua vida na cruz, o pecado que eu cometi seria resgatado de forma definitiva. Então ele tinha que pegar o animal, apresentar ao sacerdote, confessar o seu erro, aquele animal era levado para fora do arraial. Os outros eram oferecidos na porta da tenda, dentro do arraial, porque eram ofertas de gratidão a Deus. Esse que era oferta de pecado, o pecado não podia ficar, simbolicamente Deus está dizendo assim, ó, o pecado tem que ir embora, o pecado tem que ir para fora e não pode voltar. Era sacrificado o animal lá fora e depois, era oferecido lá fora e depois o homem podia voltar e aí sim ter o seu convívio novamente. Então, ele era sacrificado fora do arraial, apontando para Cristo. Cristo não foi sacrificado em Jerusalém, né? Jesus não foi morto em Jerusalém. Jesus foi morto no Monte da Caveira, no Monte Calvário, fora de Jerusalém. Então, representando exatamente assim. Então, Jesus não se colocou como o sacrifício da oferta agradável. Jesus se colocou como o sacrifício da vergonha. Havia alguns animais, bodes, carneiros, que eram estabelecidos ali para esse propósito. Então, Jesus se coloca nessa posição. Eu estou sendo oferecendo como um animal que representa o pecador. Ou seja, quando o homem punha a mão na cabeça do animal para que as bênçãos fossem simbolizadas naquele animal, a gratidão, quando o sacerdote, juntamente com aquele pecador,
punha a mão, ele está dizendo assim, meus pecados estão indo junto. Então, Jesus recebe todo o pecado da humanidade sobre ele. Por isso que o Pai olha do céu e vira as costas. Fala, não posso olhar para ele, não consigo olhar para ele, porque está a humanidade inteira pecadora em cima dele. E da cruz Jesus brada o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Porque, irmãos, não tinha como Deus ter convivência com aquele momento, com a pessoa de Cristo, porque todo o pecado da humanidade tinha sido colocado sobre ele. Então, quando ele morre, o diabo é vencido. E quando ele ressuscita, ele garante, porque uma coisa é o que está a dívida, outra coisa é eu ir no cartório e baixar o título. Então Jesus morre na cruz, ele quitou a dívida, mas alguém amanhã ou depois pode apresentar o título. Se não tiver o comprovante, a dívida vai ser executada. Jesus morre na cruz, no terceiro dia ele vai lá, né, no mundo dos mortos, enfim, tem toda uma simbologia aí, mas ao terceiro dia, quando ele volta com o resgate da dívida, ó. E a partir de agora eu estou dizendo o seguinte, como eu paguei a dívida e está resgatada, vocês não morrem mais. Então quem estiver em mim vai aguardar até aquele dia, vai ressuscitar e vai viver para sempre juntamente com meu Pai. Então, Jesus ele aparece como esse animal que seria sacrificado como substituição. E havia o dia da expiação, aonde, primeiro, durante todo o ano, individualmente, cada um oferecia sobre o seu pecado quando isso acontecia. De novo, quando não era pecado que tinha como consequência a morte, no caso do homicídio ou no caso do adultério. E um dia no ano, o sumo sacerdote, então está lá em Levítico 16, é o capítulo inteiro, faça essa leitura, tem todo um detalhamento desse ritual, narra o mais importante dia para o povo judeu, o dia da expiação, o dia em que todo judeu deveria observar um jejum e não fazer qualquer trabalho. Esse dia é ainda hoje observado como o dia de Yom Kippur, ou dia do perdão. O dia da expiação, a data em que o sumo sacerdote apresentava um novilho por si mesmo e por sua família, um bode pelo povo, e no Santo dos Santos aspergia o sangue das vítimas sobre o propiciatório. O rito representava a mais importante oferta pelo pecado de toda a nação. Então, o novilho era pelo o sacerdote e sua família. Ele sacrificava aquele animal. Olha como é que Deus é justo. O sacerdote comia o ano inteiro das ofertas que o povo dava, mas tinha um dia no ano que a maior oferta quem tinha que dar era ele. Então, tem gente que só quer comer, tem gente que não quer ofertar. Então, se você é sacerdote, você vai ser alimentado, mas você tem que alimentar também, com a sua vida, com o seu tempo. Como disse Paulo, gastei e me deixei gastar pelo Evangelho. Então ele oferecia o novilho por ele e por sua família, ele oferecia o bode pelo povo e pegava aquele sangue e tinha que entrar até o Santo dos Santos e aspergir sobre o propiciatório. Como se ele estivesse dizendo, olha, está aqui a representação do sacrifício de Cristo. Cristo como sumo sacerdote morre e leva todo o nosso sangue, todo o nosso pecado, do novilho, do bode, enfim, da humanidade, até o trono de Deus, que a tampa do propiciatório representa o trono de Deus. E ele chega diante do trono de Deus e entrega, Pai, está aqui a oferta. Que João vê como isso, lá em Apocalipse, quando tem um livro de 7 selos que ninguém é apto para desatar, e todo o céu está chorando, e João vê o cordeiro, como que tivesse sido morto, que chega, e ele é digno de desatar o livro. Então, quando Jesus morre, ressuscita e é aceito no céu, e chega diante do Pai e fala, Pai, está aqui, ó, a oferta por toda a humanidade, fiz o sacrifício completo, a dívida está paga, eles podem ser resgatados. Então o sacrifício anual, quando oferecido pelo sumo sacerdote, em sinal de devoção verdadeira dele e do povo, o que acontecia por consequência? A Shekinah se manifestava sobre o propiciatório e o povo sabia que Deus tinha recebido o sacrifício deles. Não é que o povo sabia que Deus estava presente, que Deus estava presente e o povo sabia diariamente quando tinha nuvem sobre o tabernáculo, os cobrindo do sol durante o dia, quando tinha fogo sobre o tabernáculo, os aquecendo durante a noite, e quando toda manhã aparecia maná. Então o povo sabia que Deus estava com eles durante todo o ano através desses 3 sinais que ele tinha estabelecido, a nuvem, o fogo e o maná. Isso dá uma outra história, mas não é hoje. Quando o sumo sacerdote oferecia aquele sacrifício, ele estava dizendo, Deus, eu venho em nome de toda a nação hebraica dizer para ti que nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos do teu perdão
tem misericórdia, nos perdoa. Estamos aqui aguardando a remissão dos nossos pecados definitivamente através do Messias. Perdoa, nos aceita como pecadores. Nós reconhecemos nossos erros, tem misericórdia de nós. Aí Deus se agradava, descia a Shekinah e o povo se alegrava. Por isso que quando Cristo morre, tem aquele terremoto, o véu se rasga de cima a baixo. Então é como se a Shekinah estivesse descendo ali, olha que coisa linda, e vai rasgando o véu, e a partir de agora não tem mais separação, o acesso está feito. E Cristo, antes de subir, o que ele fala? Ó, não vou vos deixar só, mandarei outro Consolador, porque ele também era Consolador, o Espírito da Verdade. Ele vai ficar e vai guiar vocês até aquele dia para entregar vocês como noiva santa, aprazível ao Senhor, aguardando o dia das bodas do Cordeiro para vivermos eternamente com Deus. Amém? Então esse é o resumo que eu preparei, senti no coração de transmitir para vocês, que você possa usar isso como reflexão para você poder montar a sua aula e abençoar outras vidas. Tá bom? A gente se vê por aqui, Deus te abençoe e fica na paz.